Em princípio, simbólico. Concordo com a posição do pastor Silas, que a hermenêutica na Bíblia tem que ser, se não houver nenhum motivo justo, como foi dito, tratamos o texto literalmente, ainda que nos pareça estranho, culturalmente, alguma coisa. Mas, como foi dito, onde houver motivo para a gente desconfiar da literalidade, então a gente deve desconfiar de que talvez ali haja um simbolismo. Então, capítulo 7 apresenta duas grandes multidões. Na primeira, há uma definição clara. 144 mil, que são 12 vezes 12, as mesmas dimensões da cidade de Jerusalém, lá no final, uma espécie de cubo perfeito. 12 mil côvados de altura, 12 de largura e assim por diante. É lógico que não dá para caber todo mundo nessa cidade, só com 12 mil côvados, pela multidão de salvos. Então ali está descrevendo a perfeição dessa cidade, onde os salvos irão habitar um dia junto com Deus e a luz do Cordeiro. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é o seguinte: eu pertenço àquela posição em que a igreja irá ser arrebatada sim, mas depois da tribulação. Porque na primeira cena, nós temos 12 mil, com esse detalhe da sexualidade, que é apenas um pré-requisito, dizendo que tem que haver uma santidade absoluta ali, né? Então, não vou entrar muito em detalhe aqui, porque não é o tema de hoje. Agora, na segunda multidão, é dito que é uma multidão de que ninguém poderia contar. E se nós lermos as características daquela multidão, um ancião chega para o apóstolo João e pergunta: quem são esses e de onde vieram? Ele faz duas perguntas: quem são esses e de onde vieram? Aí o João diz: meu senhor, só tu sabes. E o próprio ancião dá a resposta: esses são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, tiveram praticamente o mesmo fim que Jesus, foram martirizados. E vem da grande tribulação. Ora, se na grande tribulação tiver somente judeus, de que tribulação está falando a respeito dessa segunda multidão? Que é uma multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações da face da terra. E não somente da nação israelita. Então, isso já é um indicador que nós deveríamos questionar a literalidade dali, né? Como foi dito também, existem 4 listas das tribos de Israel no Antigo Testamento. 4 listas. Particularmente, quase todas coincidem. Mas essa lista que o apóstolo João apresentou não bate com nenhuma das listas anteriores do Antigo Testamento. George Eldon Ladd, que é um erudito americano, do qual eu aprendi na sua teologia do Novo Testamento, ele chama isso de um Israel modificado. É um Israel. Não é o literal, porque, como foi dito pelo pastor, não só falta a tribo de Dan, como não existe a tribo de José no Antigo Testamento. E saiu Dan, entrou José e entrou Manassés. Manassés, desculpe-me. Então José está sendo contado 2 vezes, porque Manassés é filho de José que nasceu no Egito, sentou no colo de Jacó. Então Manassés é quase sinônimo de um gentil lá, egípcio. Então esse Israel que está sendo descrito no capítulo 7, ele não bate com nenhum dos Israéis que estão descritos no Antigo Testamento. Isso nos leva a desconfiar da literalidade e mais a questão da grande multidão que vem de todas as partes do mundo e também da grande tribulação. Muito bem, você ouviu a palavra inicial dos 2 professores, foram bem professorais, como tinham que ser, e a partir de agora a gente vai interagir com eles e você vai me ajudar a fazer isso e nós vamos dirimir isso. Muito bem. Vamos então para a enquete de hoje. A enquete é uma moleza, é muito simples a enquete de hoje. Na sua opinião, o número 144 mil é... Primeira opção, literal. Então você crê que são 144 mil. Não são 139.999, são 144 mil. Nem 144.001 também. 144 mil, certinho. Então é isso que significa literal. Ou a segunda opção, um número figurado, né, que representa então uma multidão, pode ser identificada pelos 12 apóstolos, vezes as 12 tribos de Israel, vezes 1000, enfim.
Qual das duas opiniões se aproxima da sua? Vote e se identifique que você pode ganhar a camiseta da faculdade e outros prêmios que depois eu vou anunciar aqui ao longo do programa. Bem, olha só, o pastor Paulo Sérgio Ferreira Tomé, da capital paulista, ele diz assim: nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que as 144 mil testemunhas estarão pregando o evangelho do reino durante a tribulação. Estas testemunhas são compostas de representantes das 12 tribos de Israel, sendo que Manassés substitui a tribo de Dan. Portanto, eu creio que é literal e não simbólico. Já o José Geraldo Pena, de Fervedouro, em Minas Gerais, diz: é claro que esse número é no sentido figurado. Desde a época de Jesus, não foram apenas 144 mil, literalmente, que não casaram ou não tiveram relação sexual com mulher durante a sua vida na Terra. Então você percebe duas mensagens, uma em seguida da outra, dizendo exatamente o contrário uma da outra, né? Então vamos apertar os nossos convidados agora. Pastor Silas, então, eu vou fazer a pergunta para o senhor responde depois no intervalo, tá bem? Tá bom. A pergunta é a seguinte: os 144 mil são castos, virgens, nunca se casaram e são só homens? O senhor responde daqui a pouquinho. Pois é, o programa Vejam Só hoje discute a questão dos 144 mil de Apocalipse. Não é a primeira vez que a gente trata desse assunto, né? E acho que não vai ser a última tampouco, porque ele sempre suscita muitas dúvidas. E eu fiz uma pergunta no bloco anterior aqui para o pastor Silas, porque uma das mensagens que vieram levanta a questão de que numa das visões do Apocalipse, lá dos 144 mil, diz que eles são castos porque nunca estiveram junto com mulheres. É isso mesmo, pastor? Esse texto que você abordou se encontra no capítulo 14, verso 4. Diz assim: esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Então, o texto fala mulheres. E o texto nos sugere que são pessoas que se converterão, são judeus, que se converterão. O irmão abordou no ar que eles vão pregar o evangelho. A Bíblia não diz isso. Nós entendemos, porque em nenhum versículo diz que serão pregadores. Entendemos pela posição deles, que a pregação das duas testemunhas do capítulo 11, que vão pregar o evangelho por 1.260 dias, sim, que são os 3 primeiros anos e meio, vai gerar esses 144 mil homens selados das tribos de Israel. E estes homens, naturalmente, eu não vejo como mulher misturado, por mais que existem textos da Bíblia que representam os dois, mas aqui não, fala, não se contaminaram com mulher. Em algumas condições, mulher na Bíblia é representada por a prostituta do Apocalipse, capítulo 17. Mas não aqui, eu vejo que são pessoas que, apesar que o casamento é abençoado, isso aí tudo eu acredito, mas são homens que terão um foco na grande tribulação, que será pregar o evangelho eterno, o evangelho do reino, preparando. Estes homens não vão morrer. Eles vão passar pela grande tribulação e entrarão no milênio. É essa a visão a princípio. E como o pastor falou, a tribo de José tem três, eu pelo menos separei aqui 3 relações sobre as tribos do Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 49, você estudando, você não encontra Manassés e Efraim, que é José. Já em Ezequiel capítulo 48, você não encontra Levi, porque a tribo de Levi ficava espalhada sobre todas as tribos. Já de Apocalipse capítulo 7 é diferente de todas as outras, isso é verdade. Mas aqui eu vejo José tomando o lugar justamente do seu filho Efraim, e Manassés aparece saindo Dan. Porque Dan foi uma tribo que, no decorrer da história, eles entendendo, que se corrompeu, ficou perto dos filisteus, e aí foi invadida por povos, e há textos da Bíblia que falam que Dan se corromperia. Então eu vejo, pela estrutura de Gênesis 49, Ezequiel 48, Apocalipse de fato é diferente a relação, mas tem um fundamento, por que é diferente. Eu acredito que no decorrer a gente vai colocar isso também. Tá, muito bem. Bom, pastor Oduvaldo, o Francisco Walter, de Natal, lá no Rio Grande do Norte, diz assim: se o número é literal, não tenho certeza, mas que esses 144 mil são judeus, sim. Essa é mais uma dentre tantas profecias que somente Israel, ou os judeus, podem cumprir, descartando assim a teologia da substituição. Portanto, quando um judeu aceita o Senhor Jesus como Salvador, ele continua vivendo como judeu
como descrito em Atos 21, 21 a 24. Agora, eu tenho uma dúvida a respeito desse assunto. Como essa profecia iria se cumprir se todos os judeus se tornassem cristãos, que ele chama de gentios? Como o senhor é um professor extremamente versado, explica para nós o que é essa teologia da substituição e como é que ela se encaixaria aqui ou não se encaixaria nessa questão que o Francisco Walter levanta. Temos um problema de premissa aqui. Os irmãos dispensacionalistas, eles têm uma premissa que é: Deus tem dois povos na história. E esses dois povos são Israel e a igreja. Para os irmãos, a igreja não passa de um parênteses, que supostamente não foi prevista no Antigo Testamento. E que no período chamado de Grande Tribulação, que por incrível que pareça no Apocalipse não aparece essa expressão, né? Então os judeus iriam substituir isso, porque a igreja cumpriria só um parênteses. Cumprido o seu papel no parênteses, então ela seria arrebatada e substituída por isso. Paulo pensa diferente. Paulo pensa que Israel é o parênteses. Porque em Colossenses ele diz assim, que o mistério que esteve oculto é que lá atrás, na eternidade, Deus concebeu um povo que começa com o povo piloto de Israel e culmina num povo mais abrangente que envolve judeus e gentios. O próprio Isaías disse isso, né? Que Israel, apesar de vocês serem incontáveis enquanto os grãos de areia da praia, somente um remanescente vai ser salvo. Somente um remanescente. E isso fica mais claro ainda no texto grego, que não é quem nasce em Israel que é descendente de Abraão. Infelizmente, nas nossas traduções, Romanos 9, infelizmente, oculta isso. Diz que nem todo que nasce em Israel é israelita, né? Quando o texto original diz que nem todo que nasce em Israel é Israel, ou seja, esse povo ideal de Deus que vem sendo desenvolvido durante a história e desemboca no Novo Testamento abrindo isso. Então, para a gente manter essa premissa, e daí a teologia da substituição, ou seja, de que Deus tem dois povos da história, então eu tenho que remover Efésios, porque Paulo diz que de dois povos ele fez um, e lá o contexto é exatamente um dos povos é o judeu, o outro povo é o gentio. De dois povos ele fez um e chamou esse um de um novo homem, o novo Adão, digamos assim. E isso é a igreja. Isso é a igreja. Então eu acho meio improvável que o Espírito Santo tenha anunciado isso em Paulo e desfeito isso em João. Porque se nós mantivermos essa proposta de que Deus tem dois povos na história e que na hora sai um e entra o outro, então a carta aos Hebreus tem que sair. Esses trechos de Efésios e Colossenses também tem que sair. Então, o problema todo aqui é a premissa. Tem que se provar a premissa. E o Novo Testamento diz que Israel cumpriu a parte piloto. Só que Israel não é o unigênito de Deus, é o primogênito. Os outros filhos teriam que entrar. Tá? Então, olhando de maneira geral, Israel é um cano de pouca vazão, mas quando desemboca no Novo Testamento, aí a coisa fica um pouco mais abrangente. Tá? Então, eu acho improvável. Agora, quanto ao que foi dito, eu acho isso importante. Lá no capítulo 11, de fato, lá é Israel. Os dois profetas que são enviados a Israel cumprem Romanos. Porque Paulo diz lá em Romanos que ainda falta uma geração de judeus reconhecer isso. E é o único local no Apocalipse quando um flagelo de Deus se abate sobre a terra e os homens dão glória a Deus. Nos outros, vem sempre o mesmo refrão. E mesmo assim, os homens não se converteram dos seus maus caminhos, dos seus ídolos e coisas assim. Agora, quando ocorre dessas duas testemunhas, que são descritas como os heróis do Antigo Testamento, Moisés e Elias, um pode fazer abrir o céu, chover e tudo mais, o outro pode fazer descer fogo à terra. Então, os dois profetas que serão enviados lá, eu até admito que possam ser judeus. Até admito. Né? E, inclusive, Israel vai ser salvo ali, naquele ponto. Há uma posição que acha que aqui são a salvação de Israel, no capítulo 7.
que lá é ampliada. Lá é Certo. ampliada, tá?